Boa tarde, cidadão. Está no ar o nosso tema de hoje com o Dr. Mário Kempis, ele é médico urologista. O nosso tema de hoje é disfunção erétil, falar sobre sexo na terceira idade, a turma idosa aí também, falar sobre pílulas que a turma às vezes consome para melhorar a potência sexual e sobre vários outros tabus, algumas curiosidades que as pessoas gostariam de saber, mas têm vergonha de perguntar. Doutor Mário, seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Eu que agradeço o convite, né? E para falar de um tema tão relevante que lota os consultórios, né? Porque as pessoas têm muita vergonha, né? Todo mundo, quando chega para conversar num círculo, eles falam de tudo e contam muita... Sai arrodeando até chegar no ponto principal. Isso, e contam muita goga, né? Ah, isso, eu sou assim, assado. Mas depois, na prática, não é bem assim. E o médico, ele tem como ajudar muito os pacientes a sair dessa realidade, que é os problemas relacionados a disfunções sexuais, né? A impotência, né? Agora, Exatamente. doutor Mário, me parece, pelo que você colocou, que as pessoas, quando conseguem, né, ter a coragem de procurar um médico para conversar e dizer o problema que teve de impotência, broxou, aconteceu alguma coisa desse tipo, aí já vai com vergonha. Mas tem muitos que têm vergonha até de ir, aí procura o Dr. Google, né? Isso é um grande problema, né? A gente sabe que o Google é uma enciclopédia que contém tudo, contém muita verdade, mas também contém muita mentira. E você não pode individualizar o seu caso. O seu caso é um caso único que tem que ser avaliado pelo médico, tem que ser feito um tratamento adequado. Nós sabemos muito que tem muita gente que passa mal e chega até a morrer com o uso inadequado de alguns medicamentos, e esse uso inadequado é porque com certeza não foi prescrito pelo médico, né? Então o homem tem que perder esse tabu, tem que perder esse medo e procurar o médico e realmente ir lá e falar do seu problema para que a gente realmente possa resolver. A disfunção erétil, que é a incapacidade de manter ou conseguir uma ereção satisfatória para intercurso sexual, acomete mais de 40% das pessoas acima de 40 anos de idade e chega a quase 80% nas pessoas acima de 60 anos de idade. Então é uma doença muito prevalente, é uma doença muito comum. Doença. É considerado uma doença. Não seria um estado normal por uma questão de idade? Não, de jeito nenhum. Muitos pacientes me perguntam o que é considerado uma relação sexual satisfatória. Qual é o parâmetro que você tem? Não existe parâmetro para atividade sexual. O parâmetro correto é aquele que lhe satisfaz, aquilo que é bom para você e bom para sua parceira. Tem gente que vai querer namorar 2 vezes por dia, tem gente que vai querer namorar 3 vezes por semana, tem gente que vai namorar 1 vez por semana, tem gente que vai namorar 1 vez por mês. Se aquele padrão sexual seu está satisfatório, se aquele serve para você, se aquele está bom para você e para sua parceira, está normal. Não existe normal de dizer é tantas vezes por semana, é tantas vezes por mês, é tantas vezes por dia. Isso não existe. Você tem que estar satisfeito com o seu padrão sexual. Agora, tem muita gente que conta vantagem, né? Aquela história, aquelas conversas, né, entre colegas, muitas vezes as pessoas, porque no meu casamento é tantas vezes toda semana. Às vezes é uma mentira, né? Cada um que conta uma mentira maior do que o outro. Com certeza. As conversas, sempre o homem tem aquela necessidade de sempre se impor e sempre mostrar que é maior, que é mais potente, que tem aquela coisa toda. Então, nas patotas, nas rodinhas, eles conversam muita coisa, mas quando chega no consultório, a realidade é diferente. E tem também, muitas vezes, entre os homens, aquela história de dizer, que o meu é de tal tamanho, é maior do que o outro, é grande, não sei o quê. No final das contas, na prática, isso tem alguma função mais efetiva pelo fato de ser de um tamanho ou de outro? Não. Na verdade, a gente tem o que a gente considera normal e tem o que a gente considera patológico, né? Nós temos o micropênis, que são pênis eretos, menores do que 5 centímetros, que isso realmente é um problema e tem que ser procurado. Impossibilita até uma relação sexual que, numa tentativa de engravidar, por exemplo, né? Não de engravidar, mas vai dificultar a relação sexual de uma maneira geral.
Mas assim, o parâmetro que a gente tem na base de pênis pequeno é muito comparativo. Então, às vezes você pega uma pessoa que tem um pênis maior e outro tem um pênis um pouco menor, então você acaba taxando isso. Mas dentro da medicina a gente só considera o pênis micropênis, que é o pênis abaixo de 5 centímetros, a gente considera um pênis normal entre 5 e 15 e um pênis maior, né, que é o macropênis, acima de 15, como tu acima de 15 centímetros. Mas a população mundial agora, vai ter isso aí. Acima dos 15 centímetros, o que é que se consideraria anormal que pode se tornar um problema? Quando você tem um pênis muito grande, quando você vai envelhecendo, você vai tendo uma dificuldade maior de conseguir ereção. Exatamente. Por quê? Porque o que é ereção? Muita gente não sabe o que é ereção. A ereção é nada mais, nada menos que a entrada de sangue dentro do pênis. Essa entrada de sangue dentro do pênis dá a rigidez peniana. Então, quando você tem um pênis muito grande, a quantidade de sangue que vai entrar lá fica um pouco mais comprometido devido às vezes o coração cansado. E o fato de ser mais grosso ou mais fino, isso tem alguma relação? Tem, porque às vezes você tem um pênis muito grande que às vezes machuca a parceira. A mulher ela vai entrando um pouco na terceira idade, vai entrando na menopausa, a lubrificação diminui. Então acaba sendo um pênis que acaba machucando um pouquinho mais, né? Então a gente tem que interpretar isso, mas assim, de uma maneira geral, o que é que a gente considera? Tem que vir no consultório para a gente conversar, porque aquela palavra de dizer que tamanho é documento, às vezes não é tão documento, é como você usa isso. E eu costumo dizer que tudo demais é veneno, né? Então tem que fazer uma adequação para saber qual é o que pode ser feito para melhorar. E aí, falando sobre a questão da impotência, o fato do homem, por exemplo, ter um pênis maior ou menor, na hora que ele tem algum tipo de impotência, disfunção erétil, dificuldade de ereção, isso tem alguma relação com o tamanho do pênis, ou a motivação é psicológica, ou tem algum outro fator que é a questão da idade somente, como você falou? Bom, não, o tamanho não influencia para você ter a impotência sexual. Tamanho não é documento para a questão da impotência. Da impotência, né? De maneira nenhuma, nem o pequeno nem o grande vai influenciar. Nós classificamos as impotências sexuais com dois grandes grupos: as impotências sexuais de cunho psicológico e as impotências sexuais de cunho orgânico. As impotências sexuais de cunho psicológico são aquelas que acometem pacientes abaixo de 40 anos, que geralmente é um transtorno comportamental, é aqueles pacientes que tiveram algum trauma psicológico, foram abusados, ou às vezes não têm um desejo sexual por um determinado gênero. É aqueles pacientes que têm algum... De repente, o homem que não se descobriu gay, por exemplo, homossexual, aí tenta com a mulher e não consegue, e fica naquela dificuldade e acha que é o problema de disfunção erétil, mas o problema é outro. É outro, exatamente. É aquele paciente que às vezes teve uma traição no relacionamento, criou um certo bloqueio. Que foi demitido ou passou por alguma pressão no emprego, vezes, as causas psicológicas influenciam. É muito comum os divorciados, pessoas que saem de um casamento recente, que já tinham um casamento de muito tempo, às vezes não conseguem ter uma liberdade para ter uma relação sexual com a nova parceira, então isso ocasiona. Quando você está solteiro, você consegue entrar na intimidade do outro e se permitir entrar na sua intimidade de um modo mais rápido, né? Com certeza. Quando você está naquela rotina de solteiro, casa, se acomoda, não é? Aquela intimidade se estabiliza, e quando você sai daquele relacionamento e vai para campo de novo, digamos assim, né? Vai para o mercado de novo, aí você deve se deparar com a situação de dificuldade. Exatamente, aí existe muito. Então, geralmente, aqueles pacientes que têm disfunção erétil abaixo de 40 anos de idade, está relacionado com um problema psicológico. Lógico que tem alguns casos, algumas doenças, os pacientes que sofreram trauma de bacia, que pode lesionar, pacientes que fizeram algumas cirurgias, algumas doenças podem relacionar, mas é uma parcela muito pequena. Então, geralmente, abaixo de 40 anos é problema psicológico. E acima de 40 anos está relacionado com os problemas orgânicos, como obesidade, diabetes, hipertensão, doença vascular, diminuição de hormônio, doenças relacionadas à própria próstata, manipulações cirúrgicas, envelhecimento propriamente dito. Então, tudo isso está relacionado, né? Então, pacientes acima de 40 anos geralmente têm um problema orgânico, que é aí onde a gente consegue realmente atuar. Porque as disfunções eréteis... Em todos os casos, doutor Mário, urologista conosco aqui no Boa Tarde Cidadão, em todos os casos
de disfunção erétil, de impotência sexual após os 40 anos, quando isso acontece, há tratamento? Ah, sim. Aí é aquela história. A gente vai agir em cada problema. O que é que causou, né? Cada situação causou. teve uma causa diferente. Exatamente. Então, digamos, o paciente que tem disfunção erétil de causa psicológica, a gente vai encaminhar para um terapeuta sexual que vai entender o que está acontecendo aqui e conduzir o paciente para a solução do seu problema. Se o paciente tem uma disfunção erétil de causa orgânica, digamos, por diabetes, a gente vai controlar aquela diabetes ou associada à hipertensão e etc. A gente vai controlar aquilo ali e pode utilizar alguns medicamentos que vai ajudar a facilitar a ereção, como o Cialis, o Viagra, que é os inibidores da fosfodiesterase. Que a turma chama o comprimido azul. O azul, né? Que hoje existe mais comprimido de outras cores do que o propriamente azul, mas o azul pegou a fama. Então a gente vai agir nesses pacientes. Se o tratamento, que a gente chama terapia oral, com esses comprimidos, né, não surtir efeito, a gente pode passar para as terapias injetáveis, que a gente pode usar uns medicamentos que aplica diretamente no pênis, que facilita, que promovem a ereção, e em casos severos, que geralmente acontece naqueles pacientes pós-prostatectomia radical, que é a cirurgia que se faz para a retirada da próstata, quando o paciente está com câncer de próstata, aí a gente pode trabalhar também até na colocação da prótese, que existe a prótese inflável e a semi-rígida, que pode ser colocada no paciente, mas hoje tem solução sim para disfunção erétil. E no caso hormonal, né? Existe reposição hormonal para o homem para melhorar ou resolver o problema da disfunção erétil, da impotência sexual? Porque quando a gente fala reposição hormonal, naturalmente se lembra das mulheres. Isso. Porque o que é que acontece? As mulheres, a partir dos seus 45 anos, a mulher tem um envelhecimento dos ovários e ela diminui a produção hormonal. Isso é uma coisa que vai acontecer com todas. Todas as mulheres, a partir de umas mais precoces, outras ali por volta dos seus 45 anos, vai ter essa diminuição hormonal. Isso é fato. O homem não. Nem todo homem vai ter uma diminuição hormonal. Então, se nós pegamos aquele paciente que tem sintomas do DAEM, que a gente chama, que é doença do envelhecimento masculino, né? Que é cansaço, fadiga, perda de massa muscular, perda do desejo sexual, impotência sexual, cansaço, perda, sudorese e outros sintomas associado com a disfunção erétil, a gente dosa os hormônios do paciente. Se esses hormônios estiver baixo, a gente faz a reposição do hormônio e melhora muito, né? Só que a diferença entre homem e mulher é porque mulher é 100%, homem a incidência não é tão grande, a incidência gira em torno de 20% dos pacientes a partir dos 60 anos vai ter alguma deficiência hormonal. Doutor então Mário, tem que ser bem avaliado para fazer um tratamento adequado. O que é frigidez? Bom, a frigidez ela é muito comum nas mulheres, né? Que é a incapacidade de se conseguir um orgasmo, tá? São aquelas mulheres que não conseguem chegar. A mulher ela é muito mais difícil de conseguir um orgasmo do que o homem, né? Então você tem que conhecer bem a parceira. E a frigidez é aquela mulher que realmente ela tem a relação sexual, mas ela não consegue ter o orgasmo. Tá? Isso é que a gente considera como frigidez, que é muito comum na mulher, não tanto no homem, mas que também existe. Existe tratamento baseado da questão da terapia sexual, de saber do que ela gosta, porque a gente tem que definir o que é orgasmo. Orgasmo é uma sensação, é um prazer que você tem durante a relação sexual ou no fim daquela relação sexual. É uma sensação. E pessoas diferentes podem ter prazeres diferentes com pessoas diferentes e com coisas diferentes. Com certeza. Situações, lugares, pessoas, atos, atitudes. Isso, né? Com certeza. Momentos. Então você tem que realmente, e a pessoa tem que se entender, para entender o que gosta, o que não gosta, o que pode, o que não pode, o que é, e você conhecendo aquela pessoa vai ter realmente o seu orgasmo. Agora, as mulheres são mais difíceis, você não pode tratar as mulheres como igual. E às vezes também o que existe muito para a frigidez é o egoísmo masculino, né? Que o homem consegue ejacular rápido e não se preocupa com a mulher. Eu sempre digo que o homem e a mulher o homem é um micro-ondas. Ele pega fogo rápido, mas ele apaga muito rápido. A mulher é um fogão a lenha. Ela é difícil de pegar fogo, mas depois que pega, é difícil de apagar. Então o homem tem que ter esse conceito. Muito bem.
Quero agradecer a participação do Dr. Mário Kempis no nosso Boa Tarde Cidadão. Você, como médico urologista, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, me coloco sempre à disposição para bater esse papo legal aqui. Muito obrigado, continue ligado com a nossa programação. Muito bem, quase que eu me esqueço aqui. Você vai receber um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares, doutor Mário. Aí eu sei que tem uma castanhazinha aqui, vai servir bastante, né? Grande abraço e até lá.